Então, o próximo exemplo é o fio infinito. Como o nome diz, um fio infinito. A aplicação dele eu acredito que seja clara. Nós temos fios elétricos. E o que tem nesses fios elétricos? Cargas elétricas. Então, é sempre de interesse saber como se comportam cargas elétricas, ou qual seria o campo das cargas elétricas nessa distribuição, nesse fio. Normalmente os fios são cilíndricos, no caso cilíndricos, então a gente vai começar fazendo nossa definição de vetores no sistema cilíndrico, depois a gente vai seguir para o fio infinito. No caso do fio infinito, a gente não vê nem a espessura do fio e nem o comprimento do fio, que vão ser discutidos logo. Nós sabemos experimentalmente que o campo elétrico de um fio vai ser radial. Então, no caso, não faz sentido eu usar as coordenadas x, y. Então, eu utilizo logo de início coordenadas polares para facilitar os cálculos. Então, dados os vetores que a gente definiu anteriormente, a gente vai aplicar esses vetores na definição de campo elétrico. O que vai mudar das outras aplicações é que nesse caso eu já fiz a integral em θ. Então, como consequência disso, sai um 2π aqui na frente e esse 2π cancela com 4π que deveria estar aqui embaixo, no denominador. Por que eu fiz isso? Porque a gente sabe experimentalmente que o campo elétrico de um fio, ou no caso de um cilindro, é circularmente esférico. Acho que seria essa a palavra. Ele tem uma simetria radial. Essa simetria diz que não importa qual é a direção que eu adote na direção radial, o campo vai ser, por uma mesma distância, o mesmo. Como consequência disso, o campo se torna independente do θ. É só para explicar porque o 2θ, porque não temos uma integral em θ' e porque aqui não é 4πε0. A partir dessa definição, a gente vai ter 4 integrais, 2 em cada componente. A componente y aqui representa a componente radial e a componente z é o campo na direção z. Um plano finito, usando a tabela de integrais, a gente vai ver que essa integral nesses limites leva a uma componente z igual a zero. E a componente radial, a integral vai gerar esse termo. Antes de a gente resolver a segunda integral, nós optamos por aplicar a condição de um fio infinito, que seria o comprimento L é muito maior que a distância ρ, ou a distância radial, ou o equivalente seria fazer L tender a infinito. Depois de alguma manipulação, a gente obtém essa expressão. Essa expressão ainda é um pouco complicada de ser resolvida. Então, a gente vai aplicar a condição de... Nós não conseguimos ver, ou é desprezível, o diâmetro do fio. Como o diâmetro do fio é desprezível comparado à distância radial em relação ao fio, isso também se aplica ao φ, vai ser muito maior do que φ', que seria a componente radial da distribuição de carga. Resolvendo finalmente a integral, a gente obtém o campo elétrico na direção radial.
Lembrando que esse P é uma distribuição de carga volumétrica, porque em princípio a gente tinha um volume. Só que πr ao quadrado é exatamente o diâmetro do fio. Então, se eu substituir essa densidade volumétrica vezes essa área por uma distribuição, então, dado o campo que a gente obteve para um fio infinito de espessura diferente de zero, que é r ao quadrado, que a gente fez, só que a distância em relação ao fio, a componente radial, é muito maior do que r. Nós podemos substituir a densidade volumétrica por uma densidade linear. Feita essa substituição, a gente obtém o campo elétrico de um fio infinito, que só tem uma componente radial e além de uma componente somente na direção radial. Depende de r, no caso de ρ, que é a distância em relação a distância perpendicular em relação ao fio, a densidade linear e a ponta da direção radial, como a gente esperava. De maneira ilustrativa, a gente teria algo como essa representação aqui, onde as linhas de campo saem radialmente do fio. Nesse caso eu usei um cilindro, mas é o fio mesmo.